Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, abrindo-lhes a mente, o entendimento, o raciocínio, a razão, a cabeça, a inteligência, porque a fé tem tudo a ver com a inteligência, não com o sentimento. Quando você leva a fé na base do sentimento, você tem a religião, que só leva enganação. As religiões falam, tem um discurso politicamente correto. Mas quando a pessoa descobre na sua razão de que não há como crer num Deus tão poderoso, tão grandioso e viver uma vida mesquinha, miserável, nos limites do inferno, quando a pessoa pensa assim, fala, não, eu não posso acreditar que esse Deus exista. É mais racional do que a pessoa dizer que crê, que acredita em Deus, viva dentro de uma religiosidade e continue com a sua vida desgraçada. Então, eu queria que você entendesse que a fé inteligente nada tem a ver com religião, nenhuma religião. A fé inteligente se aplica à palavra de Deus. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela vai buscar fundamentos, alicerces nessa fé através da palavra de Deus. Então, ela vai sustentar essa fé, alimentar essa fé com aquilo que está prometido, que está escrito. Deus, amiga e amigo, é inteligência, é saber, é sabedoria. O Espírito Santo é o espírito da sabedoria. A Bíblia não fala que o Espírito Santo é o espírito da emoção, do sentimento, do coração. A Bíblia não fala espírito do coração. Não fala isso. Porque o espírito diz respeito à inteligência, ao intelecto. E a fé inteligente, a fé sobrenatural, essa fé sobrenatural, ela se alicerça, ela se fundamenta no que está escrito na palavra de Deus. Então, se você quer saber, se você quer ter o raciocínio desenvolvido para ter uma fé sustentada, uma fé que vai trazer benefícios, você tem que pautar, sustentar os seus pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus, que são a palavra dele.
A palavra dele. Deus fala na sua palavra: ah, se meu povo me escutasse. Ah, se meu povo me escutasse, me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Quer dizer, Deus promete o melhor desta terra para aqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra, e obedecem. Então, essa é uma fé inteligente, é uma fé racional, que não tem nada a ver, repito, com religiões. Tem a ver, sim, com o próprio Deus. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de dizer se Deus existe, se realmente ele existe, ele tem que cumprir isso que está escrito aqui, que ele prometeu. Ele prometeu. Então, se ele cumprir isso, então eu vou crer nele. Eu vou andar de acordo com essa palavra. E eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz esse teste. Eu já provei a Deus. Eu provei por causa das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas. Eu cria em Deus. Eu cria. Mas, em dado momento, quando eu me vi apertado pelas circunstâncias, eu falei, não, não é possível. Não é possível. Como que pode eu crer num Deus tão grande, um Deus que está escrito assim, provai-me e vede. Provai-me e vede se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Eu cheguei para Deus, e a Esther, minha testemunha, porque ela também estava comigo. Eu abri a Bíblia nesse texto e apontei o dedo para o versículo, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu falei aqui, meu Deus, o Senhor disse, o Senhor prometeu, abrirei as janelas dos céus. Eu não tenho nenhuma frestazinha do céu. Para mim, as janelas dos céus estão fechadas. Ou será que isso aqui é coisa humana? Foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber se isso aqui foi o homem, é do homem, ou é do Senhor? Se o Senhor falou mesmo. Então me mostre que isso aqui é verdadeiro. E no dia seguinte, isso foi uma quinta-feira à noite, no dia seguinte, na sexta-feira, por volta de 1h, ele me mostrou, ele não me respondeu na hora, na mesma hora, mas no dia seguinte, mais ou menos 1h, ele me mostrou. Ele provou que ele era o que tinha prometido. E desde aquele momento, nunca mais ele permitiu que me faltasse o pão nosso de cada dia. Isso já fazem muitos anos, uns 4 a 5 anos antes da existência da Igreja Universal do Reino de Deus. Então ele me mostrou, me provou e comprovou a sua existência e que a sua palavra é verdadeira. Porque não pode, é inadmissível que Deus tenha prometido algo que não pudesse cumprir. Não importa as circunstâncias. O que importa é o seguinte, ele prometeu, então quem usa a fé inteligente fala, bom, o senhor prometeu, então eu quero ver. Eu quero ver se é verdadeiro. Se o senhor provar, se o senhor mostrar para mim que isso é verdadeiro, então eu vou te seguir pelo resto da minha vida. E foi assim que aconteceu comigo. Então, você que está aí sofrendo, seja com depressão, você sabe, depressão é um inferno. É um pedacinho do inferno dentro da pessoa. Porque ela não suporta. Ela pode ter
o mundo aos seus pés. Ela pode ter o mundo aos seus pés, como uma pessoa depressiva falou comigo. Quando eu falei para essa pessoa, poxa, você levanta pela manhã, vê o sol lindo ao amanhecer, vê as flores, os pássaros cantando, respira o ar fundo, profundo, puro. Muitas pessoas estão buscando um pouquinho de oxigênio nos hospitais para sobreviver à Covid-19. Mas você tem isso aí à vontade. Você não é doente. Você não tem uma enfermidade. Você não tem um câncer. Você não tem isso. Você tem saúde. Então, por que você está vivendo assim? Ele falou, para mim, o sol não tem cor. Os pássaros não têm cor. Também as flores não têm cor. Para mim, tudo é cinza. Tudo é feio. Tudo é sem graça. Tudo é sem sal. Então, a gente conferiu, constatou que essa criatura estava vivendo nas trevas e que não conseguia enxergar nenhum dedo diante do seu nariz. E essa foi a situação da Andréia. A Andréia, uma pessoa inteligente, formada, capaz, tinha tudo para arrebentar, mas estava arrebentada por conta da desgraça de uma depressão, que é um espírito. A depressão é um espírito que atua na mente da pessoa, no intelecto dela, que controla todo o seu corpo, que fala sentir tristeza, agonia, que fala sentir ansiedade, dúvida, medo, insegurança, que fala viver na insegurança, na dúvida. E aí, o que se vai fazer? Como é que se vai ensinar a fé a uma pessoa que tem a sua mente cauterizada, bloqueada? Mas a Andréia deu a volta por cima. O testemunho dela, vale a pena você até aumentar o volume do seu receptor para não perder nenhuma só de suas palavras. Aumente aí o volume para você pegar bem esse belíssimo testemunho do poder de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Andréia Souza, tenho 39 anos e sou funcionária pública. A minha família vivia assim uma situação de muita dificuldade financeira. A gente morava numa casa assim que chovia mais dentro do que fora. E sempre a minha mãe acabava falando, já passava por uma situação difícil, aí você nasceu, eu não pude fazer mais nada, você é culpada por todos os meus problemas. E aos 7 anos, de 6 para 7 anos, foi uma pessoa lá na minha casa, contratada pelos meus pais, prestar um serviço. E aí aquela pessoa, acho que no momento também de distração dos meus pais, de distração da minha família, acabou abusando de mim. E aí eu passei a ser uma pessoa totalmente complexada, com sentimentos de rejeição. Falei, não, acho que eu vou estudar, porque eu estudando e lá na frente eu tendo uma profissão, eu vou daí ser feliz. Vou tentar ter uma vida financeira estável. Aí achei também que o problema, eu tinha que me casar, entrar num relacionamento. E na época, por eu ser uma pessoa que eu tinha autoestima muito baixa, eu era uma pessoa, eu não soube escolher uma pessoa para me casar. Então eu me casei com uma pessoa abusiva, uma pessoa que acabava piorando mais ainda aqueles complexos, aqueles sentimentos de inferioridade
que eu tinha, aquela tristeza. Então, aqueles sintomas depressivos que eu já apresentava desde a infância, eles começaram a se agravar. E o que eu gostava tanto de fazer, que era passear, viajar, realizei sonhos, né, que era o sonho de fazer a faculdade que eu queria na época, que era o que eu mais gostava, né, era letras, eu amava letras. Aí eu acho que quando eu estava estudando, eu ainda estava passando tempo, eu estava me distraindo, eu tinha uma ocupação. E quando acabou aquele curso, aí aquele vazio veio com toda a força. Eu estava piorando muito e eu já não dormia. Todo dia, 3 horas da manhã eu acordava. Todo dia, 3 horas da manhã eu acordava e nada fazia com que eu dormisse de novo. Aí eu decidi procurar uma psicóloga e a psiquiatra. E aí a psiquiatra me diagnosticou, ela falou, você tá com depressão. Eu percebia que o meu problema não era algo que o psicólogo ou que a psiquiatra ou que a medicação podia resolver. Porque não estava resolvendo. E não foi pouco tempo que eu fiz terapia, que eu passei com psiquiatra. Foram 4 anos da minha vida. Eu não queria ser daquela forma, mas ao mesmo tempo eu não conseguia mudar, não sabia por que eu era daquela forma. E mesmo que eu tentasse, não, eu vou ficar alegre, eu não conseguia. Eu não conseguia. Essa tristeza, esse vazio era algo que era mais forte do que eu. Perto de onde eu trabalhava, eu tinha que passar por um viaduto. Toda vez que eu passava naquele viaduto, me vinha uma sensação horrível. Uma sensação horrível e aí aquela voz, se joga daqui. Você não serve pra nada. Melhor acaba com tudo, acaba logo com tudo de uma vez. Eu passava no viaduto e parava e ficava olhando para baixo. Aí meu quadro foi se agravando ao ponto assim de que aí eu já não saía mais de casa, só ficava deitada, não tomava banho, não escovava os dentes, não tinha forças, eu sentia dores terríveis nas costas. Como eu não dormia, eu assistia às programações de madrugada, sempre eu assistia às programações da igreja de madrugada. Como eu já estava numa situação que eu já estava, para mim já estava insuportável, eu não aguentava mais, eu já tinha perdido o primeiro casamento, eu já não trabalhava mais, eu já estava mergulhada em dívidas. Eu fiz uma oração bem mal educada, assim, eu olhei para o céu e falei, se você existe, eu falei se você existe, por que eu sofro tanto? E aí, nesse dia que eu tava em casa, nessa situação, sozinha, me sentindo ali desamparada, todos tinham virado as costas, é porque chega uma hora que todo mundo perde a paciência, né? E aí eu pensei, eu vou lá. Logo 2 obreiras me recepcionaram, que eu cheguei assim, do jeito que eu tava em casa, eu fui, tava de chinelo, e só do fato de elas conversarem comigo, eu percebi que eu comecei a melhorar. Porque eu vivia psicólogo, psiquiatra, eu conversava com amigos, eu conversava com familiares, eu vivia conversando, contando problemas para as pessoas. E só que lá foi diferente. Eu consegui, através delas, ver Deus, vamos dizer assim, né? Enxergar ali aquele cuidado que elas estavam tendo comigo, aquele carinho que elas estavam tendo comigo, aquela atenção. Ali Deus me mostrou, falou, olha, é assim que eu trato você. Melhor ainda, né? Melhor ainda, é assim que eu te trato. E aí ali eu vi que Deus existia. Elas falaram, a gente vai levar você até o pastor. Aí cheguei até o pastor e comecei a conversar com ele. Aí eu recebi uma oração e depois daquela oração, aí pela primeira vez na minha vida eu senti alegria. Tive alegria e não era uma alegria
assim, não, é que nem eu tinha antes, fingindo para as pessoas, não. Eu queria, assim, sair pulando, dançando, cantando no meio da rua, de tanta alegria e gritando, Deus existe! Eu queria gritar bem alto para todo mundo ouvir ali que Deus existia, que Deus não era algo que alguém inventou, que nem dizem, algo que alguém... né? Deus não estava ali numa estátua, não estava ali, não, ele realmente existia. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar lá todo dia, todo dia. Aí no outro dia eu já estava de novo na igreja, comecei a ir direto. E aí que eu comecei a ouvir sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí eu sempre queria saber mais, né? Queria saber mais, comecei a me interessar, comecei a ver os meus erros, que eu era uma pessoa que guardava muita mágoa, muito ressentimento, muitos pensamentos negativos, pensamentos errados sobre pessoas. E comecei a me empenhar daí na busca pelo Espírito Santo. Eu estava numa vigília da evangelização, e aí o pastor chamou lá na frente, né? E falou, olha, quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. E aí eu fui lá na frente e comecei a buscar, dali com todas as minhas forças. Deus, ele me deu aquela certeza de que ele estava comigo. E ele falou, eu sou contigo, minha filha. Como se ele tivesse falado, eu sou contigo. E dali eu tive aquela certeza ali que para mim agora nada mais importava, só ele cada vez mais. A partir daquele momento eu passei a ser uma pessoa forte, a ser uma pessoa que mesmo que tenha dificuldades, ter força para vencer as dificuldades. Eu nem tinha pedido assim nada para Deus, né? A única coisa que eu queria era parar de sofrer. E Deus, ele me abençoou de novo com o casamento. Hoje de novo eu sou casada. Eu e meu esposo é um homem de Deus, hoje me trata muito bem, totalmente diferente do que eu vivia, né, no passado, que era uma situação de abuso. Hoje a gente conseguiu conquistar nosso apartamento, nosso carro. Se hoje eu tenho essa paz, essa alegria, essa felicidade e até essas conquistas, é graças ao Espírito Santo. Eu busquei a felicidade em amigos, em viagens, em relacionamentos, em vida profissional, em estudos, mas eu só encontrei mesmo a verdadeira felicidade depois que eu recebi o Espírito Santo. E ele sempre me amou, ele sempre me quis, ele sempre me buscou, ele sempre fez tudo por mim. Aí quando eu enxerguei isso, o quanto o amor dele, que é infinito, aí nunca mais teve tristeza, rejeição. Hoje eu até me emociono, mas é pela alegria de saber o quanto o Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele está à disposição de qualquer pessoa. Basta a pessoa querer, ele quer o tempo todo. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Jesus lhe dará
a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus lhe dará a salvação. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Pois é, você tem visto os testemunhos falarem: eu busquei o Espírito Santo, eu busquei Deus. Quando eu cheguei junto do altar, eu busquei o Espírito Santo. Aí você fica assim, mas como é que é? Como assim? Buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, como é que é buscar? Buscar significa o seguinte, preste atenção, usa um pouquinho só a sua inteligência, só um pouquinho. Deus está no alto lugar, alto e santíssimo lugar. E Ele é Espírito. Ele não é uma imagem de pau, de pedra, de gesso ou de metal, ou de ouro, nada. Ele é Espírito. Espírito diz respeito à inteligência, ao intelecto. E quando uma pessoa, um ser humano, decide buscar a Deus que é Espírito, a pessoa tem que entrar em espírito. Ela tem que usar o seu espírito. Porque é do espírito humano para o espírito de Deus. Ela tem que buscar usar o seu intelecto. Porque Deus está no alto. E a gente que tem que subir até Ele. Somos nós que temos que ir até Ele. Quando nós começamos a pensar os pensamentos de Deus, quando nós raciocinamos, meditamos aquilo que está escrito na sua palavra, nós estamos buscando a Deus. Porque nós estamos buscando
aquele que prometeu, aquele que falou, aquele que ditou as normas. Então, meu Deus, eu estou buscando a Deus. Meu Senhor, o Senhor prometeu isso, prometeu aquilo, aquilo outro. Quer dizer, eu estou dialogando com Deus. Eu estou me comunicando com Deus. Quer dizer, o meu intelecto, a minha razão. Eu não estou usando o coração, eu não estou usando sentimentos. Eu não estou usando emoções. Eu estou usando o intelecto. Meu Senhor, não é justo. Se o Senhor existe, como está escrito na Bíblia Sagrada, então eu quero te conhecer. Então, conforme você vai desenvolvendo pensamentos como este, por exemplo, então Deus vê o seu esforço em querer conhecê-lo. Aí sim, ele vem ao seu encontro. E aí, quando ele vem ao seu encontro, aí, minha amiga, meu amigo, já era. Você toma posse do Espírito de Deus. E esse é o propósito da escola da fé inteligente. Levar as pessoas a uma fé inteligente, a uma fé racional. Uma fé que não dependa de música, que não dependa de emoções, que não dependa de sentimentos. Uma fé que pensa, que pesa, que avalia, e então chega a uma conclusão. É isso, porque Deus é inteligência, Deus é inteligência. E você, todos nós somos inteligentes. Então, o inteligente não é aquele que fez cursos acadêmicos. Inteligente é a pessoa que pensa, só isso. Se você pensa, então você existe, você é gente. Você está usando o seu espírito, seu intelecto. E Deus é Deus que pensa, que fala, que exprime seus pensamentos, sua vontade para aqueles que o querem. Então, é de espírito para espírito, do espírito humano para o espírito de Deus, do espírito de Deus para o espírito humano. Quer dizer, pensamento de Deus para o pensamento humano, pensamento humano para o pensamento de Deus. Então, há aquela troca de ideias, e aí Deus faz o resto. É assim que é buscar a Deus. Então, nesta quarta-feira, nós temos em todas as igrejas universal do Reino de Deus a escola da fé inteligente. Não é a escola da religião, não. Não é escola para entreter as pessoas. Não é uma escola de música, de oba-oba, de blá-blá-blá, não. É uma escola que faz a pessoa pensar. Assim como qualquer outra escola, uma escola de medicina, de direito, de engenharia, de letras, filosofia, etc, etc. As pessoas pensam quando vão para a escola, para uma faculdade. Aliás, na faculdade a gente aprende mais a pensar do que propriamente o que está ensinando lá. É ou não é? Quando você aprende a pensar os pensamentos de Deus, pronto. Aí o resto deixa com ele, porque tudo mais ele fará. Vamos a mais informações a respeito do que Deus faz na vida da pessoa, especialmente aquelas que são cheias de preconceitos contra nós. Porque quanto mais você tiver preconceito contra nós, melhor será para você descobrir que Deus existe. Porque pelo menos você está querendo saber a verdade. E vamos ver com esse testemunho o que significa verdade. Por favor. Meu nome é Lilian Kelly, tenho 36 anos e eu sou enfermeira. Eu achava que a Igreja Universal era como as outras igrejas que eu já tinha ido, que falavam muito sobre a teoria da prosperidade. Então eu passava aqui na porta do templo, na Catedral de Lourdes, e eu achava aquele templo grandioso, muito bonito, e achava que por dentro era um palácio, que eu ia entrar e eu ia esbarrar a testa no lustre,
como eu já entrei em outras igrejas. E a gente via nas reportagens das televisões falando alguma coisa sobre a igreja, sempre com dinheiro, lavagem de dinheiro, e eu acreditava. Eu via inclusive nas denominações que eu ia, então confirmava o meu pensamento. Eu tinha amizades que me ofereciam o que o mundo tinha para me oferecer, que é uma ilusão. Então, a mesma emoção que eu sentia nessas igrejas, nessa denominação, eu também sentia na balada, eu também sentia quando eu saía, quando eu estava numa festa, com amigos. Então, eu não sabia discernir quem era Deus e quem era o mundo. Era tudo a mesma coisa, era apenas emoção. Um dia eu estava no trabalho, eu ia sair mais cedo. Era uma sexta-feira, véspera de feriado, de 7 de setembro, então feriado nacional. E eu me programei para sair mais cedo e, como sempre, tudo estava dando errado no trabalho. Então, saí mais de 3 horas depois do horário que eu tinha programado. E no caminho de volta, já era final do dia, meu carro estragou. Tinha um rapaz que estava consertando o carro dele. Então, ele resolveu o problema do meu carro e me deu o telefone dele. Se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar porque é feriado, você não vai achar nada aberto. Eu, tudo bem. E aí ele me fez um convite. Eu achei que ele ia me convidar para sair, né, para algum lugar, sabe? Chamar pra gente comer alguma coisa, pra gente se conhecer melhor, porque o nosso contato tinha sido só por telefone. Aí quando ele me chamou, ele falou assim: você aceita ir à igreja comigo? Eu falei assim: olha, eu aceito. Onde é e qual horário? Aí ele falou: quarta-feira, 7h30, na Universal, na Catedral de Lourdes. Então a gente começou a fazer tudo certinho, entre aspas, porque ele também achava que podia fazer muitas coisas fora. Então a gente via a igreja, a gente achava que a gente era de Deus, mas nós não estávamos seguindo exatamente o que a palavra dizia. A gente se achava de Deus, mas a gente não obedecia a palavra. E aí a minha vida começou a desmoronar. Eu via que eu tinha problema em todas as minhas áreas. Eu não tinha problema financeiro, porque com a força do meu braço, eu fui conquistando. Eu estudei, eu trabalhei, eu fazia tudo que me pediam eu entregava. Então eu tinha resultados financeiros, numéricos, mas eu não era feliz. Mas eu não via que Deus já estava me preparando. Deus estava me quebrando toda para Ele me fazer uma pessoa nova e eu só reclamava. Ele me quebrava e eu achava injusto o que estava acontecendo comigo. Eu achava que eu vivia uma injustiça e eu queria a justiça, só que a minha justiça. Eu queria que Deus me desse esse amor. Eu queria que Ele me desse a minha justiça, que eu fosse recompensada. Mas eu não estava entregue, eu não sabia o que era entrega, o que era entrega verdadeira. Então eu decidi participar de uma reunião, que era uma reunião de sexta-feira, reunião de libertação, que eu também tive muito preconceito no início, tinha medo, achava que era teatro, não queria participar de forma alguma. Eu cheguei em casa e eu fiz a oração que o bispo ensinou e eu fiquei em oração da hora que eu cheguei até a hora que o bispo ia fazer a oração da libertação, que era à meia-noite. Quando foi a oração, eu me ajoelhei, eu me entreguei para Deus verdadeiramente. Aí eu tive uma entrega verdadeira, a minha entrega. E aí eu falei: Senhor, fala comigo, porque o que o Senhor me pediu eu vou entregar. Aí Ele pediu. Aí Ele falou tudo para mim que estava errado na minha vida. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ter uma vida entregue para Deus. Eu comecei a entender o que era buscar a Deus. Comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, a orar, a me entregar. E Deus foi me dando a direção do que eu tinha que fazer. E tudo que Ele me deu direção e que eu fiz e que eu obedeci, Ele me mostrou que Ele estava comigo. Então eu passei a abençoar minha casa, o meu casamento, eu passei a abençoar meu trabalho, eu não murmurava mais, eu não reclamava mais, mesmo fazendo algo que não era a minha vontade, mas era o que Deus tinha me pedido e eu obedecia. E tudo que estava na palavra que Ele me falava, eu ia fazendo
e ele ia me confortando. Esse é o caminho, é isso mesmo. Então, quando eu cheguei no altar, que eu ajoelhei e eu agradeci a Deus por ter me libertado, por Ele poder me aceitar, por Ele ter me aceitado e ter reconhecido qual que era o meu erro, que era a minha vaidade, que era o meu egoísmo, que eu entreguei para Ele. Falei assim: Senhor, o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar, que a minha vida é sua. E aí foi que eu recebi o Espírito Santo. Foi aí que eu tive a certeza. Porque aí eu me enchi, aí eu me preenchi. Aí eu entendi o amor de Deus, aquele preenchimento, aquela plenitude. Eu não chorei, eu não arrepiei, eu não fiquei emocionada, eu tive certeza. Hoje eu conceituo a Igreja Universal como uma mãe. É aquele cuidado. A igreja cuida das pessoas, ela ensina as pessoas o caminho, o que é o certo, o que é errado. Ela ajuda as pessoas a se reconstruir. Então, o meu conceito de que era um palácio, de que era algo físico, mudou. Porque eu vi nas pessoas o desejo de ajudar as outras sem esperar nada em troca. E eu achava que esperava. E eu vi que não. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Meu nome é Manuela, tenho 23 anos, sou estudante de enfermagem. Eu vivi em um lar cheio de brigas, onde o meu pai ele bebia muito e ele chegava em casa, ele queria quebrar tudo. E a minha mãe, vendo isso, acabava indo para cima dele e ele acabava agredindo ela. E meu irmão mais velho, vendo essa situação, ele acabava agredindo o meu pai. E por diversas vezes, de madrugada ou tarde da noite, a gente tinha que sair de casa para não acontecer uma besteira. Então a gente ia para casa da minha tia. Meu pai ele já ia direto pro bar. Ele deixava todo o dinheiro lá que ele recebia, né? Deixava no bar, chegava em casa já querendo brigar. E a minha mãe, ela não tinha paciência, né? E acabava indo para cima dele. E os dois acabavam discutindo, brigando. E meu irmão, por diversas vezes, ele espancava o meu pai. E ele só parava porque eu pedia para ele parar. Porque senão ele poderia matar o meu pai. Perdão. O momento que mais me marcou foi quando o meu irmão, ele estava em cima do meu pai, né? E ele bateu muito no meu pai. E meu pai ficou todo ensanguentado. Esse foi o momento que me marcou muito. Nesse dia, meu pai ele pegou a faca e a gente teve que sair de casa de madrugada. Aí o meu pai ele falava que ele ia mudar, né? Que ele não ia mais fazer isso. Mas passava 1, 2 semanas, acontecia a mesma coisa. Ele voltava a beber e repetia a mesma coisa. Eu cresci com um medo dentro de mim, né? Um medo, uma tristeza, porque eu pensava que eu nunca ia ser feliz, nunca ia ter paz pela situação que eu passava, né? A minha mãe, ela frequentava a igreja, mas não ia com frequência também, porque o meu pai, ele não deixava. Então, ela procurava ir em horário que ele não sabia, né? Que ele não estava em casa, ela procurava ir nesses horários. Só que, através dessas situações, dessas coisas que eu passava, eu acabei parando de ir com ela, né? Eu não ia com frequência e chegou um momento, com 14 anos, eu já não ia mais de vez mesmo, eu parei de ir. E aí foi que eu passei a beber, passei a fumar,
né? Queria estar sempre no meio de amigos, rodeada de amigos para tentar preencher esse vazio, mas nada preencheu. Tive começo de depressão, que foi quando eu não queria sair de casa, eu ficava no escuro, não queria ver ninguém, falar com ninguém, nem comer. E eu ficava o dia inteiro dentro do quarto. Eu passei a pensar em suicídio, porque eu pensei que eu morrendo, eu iria ser feliz, né? Eu poderia ser feliz. Então, teve uma manhã, né, que eu estava sozinha em casa, minha mãe tinha saído, eu estava sozinha e eu peguei uma faca, né, e eu coloquei sobre a minha barriga. E eu pressionei, e ali eu me vi desferindo vários golpes na minha barriga. Foi o pior momento, tanto que nesse dia mesmo a minha mãe me chamou para ir no domingo com ela para a igreja. Eu fui, né, mas eu fui somente para agradá-la, mas chegando lá foi totalmente diferente, né? Ali eu já saí diferente, eu já notei algo de diferente em mim. E ali, a partir dali, eu já tomei uma decisão. Eu não bebi mais, não fumei, eu não sentia mais medo, não sentia mais tristeza, mas o vazio ele ainda continuava. Quando se passou 5 anos, eu parei para pensar. Fazia 5 anos que eu estava na presença de Deus, mas ainda não o conhecia. Então eu fiz uma oração, eu pedi para Deus me mostrar, né, o que estava faltando. E Deus, ele falou para mim, ele falou que eu estava fazendo as coisas do meu jeito. Aí eu tive a consciência que para mim receber o Espírito Santo, eu teria que perdoar, né? E a pessoa que mais me machucou foi o meu pai. Então ali eu liberei o perdão para ele, né? Eu falei para ele, cheguei no meu pai e falei que eu perdoava ele por tudo que ele fez. E a partir do momento que eu perdoei o meu pai, saiu um fardo das minhas costas. Porque por mais que eu tentava fingir que eu não tinha mágoa dele, mas eu sabia que no fundo eu tinha mágoa dele, porque eu não queria falar com ele, eu não tinha prazer de estar com ele, né? Então eu sabia que eu tinha uma mágoa. E a partir do momento que eu tive essa consciência, que eu perdoei ele, ali sumiu o fardo. Tem um detalhe também, eu participava de todas as reuniões, né? E eu fazia tudo certinho. Então, toda vez o pastor ele chamava, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Mas eu não ia, porque eu pensava assim, o Espírito Santo ele pode me batizar aqui onde eu tô, não preciso ir lá na frente. E aí, numa quarta-feira, eu falei, vai ser diferente, hoje vai ser diferente. Hoje tem que ser o meu dia, tem que ser a minha vez. E aí eu me preparei essa quarta-feira, foi diferente, né? Desde o começo eu abri jejum, eu meditei na palavra de Deus, eu cheguei mais cedo, eu não falei com ninguém, entrei e sentei lá nos primeiros bancos e passei a meditar até começar a reunião. E aí o pastor ele começou a reunião, ele começou até com a busca e eu lembro que o pastor ele pregou nesse dia Romanos, né? Que fala, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ali foi como se o próprio Deus ele estivesse tirando as vendas dos meus olhos, porque ali eu passei a enxergar. Se eu morresse, eu poderia ter ido para o inferno, porque eu não tinha o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. E ali, quando o pastor chamou, que você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Então eu não pensei 2 vezes, eu não olhei para ninguém, eu fui. Eu lembro que quando eu cheguei lá na frente, me deu uma vontade enorme de voltar para trás, de voltar para o meu lugar. Mas nesse momento eu não aceitei esse pensamento e continuei lá na frente. E ali eu busquei diferente. Ali foi uma busca totalmente diferente, como eu nunca tinha buscado em 5 anos. Ali eu orei, eu fui sincera com Deus e eu lembro que nessa oração eu pedi muito para Deus. Eu falei que se eu não recebesse o Espírito de Deus, eu preferia morrer do que ficar nesse mundo sem o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo veio sobre mim. Ali eu recebi a paz, eu fui cheia do Espírito Santo. O vazio que existia dentro de mim já não existia mais porque foi preenchido. Hoje eu não preciso estar no meio de amigos para estar feliz. Eu posso estar sozinha, eu estou feliz, porque eu recebi o bem mais precioso, que é o Espírito Santo. A partir do momento que eu saí da reunião, que acabou a reunião, eu queria falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo, porque não foi algo momentâneo, né? Foi a certeza de que se eu morresse naquele instante, eu sabia para onde iria a minha alma. Hoje eu faço parte do grupo da evangelização, eu também sou tia da escolinha.
Hoje eu sou casada, né, com um homem de Deus. Hoje a gente vive bem. Hoje todo mundo que olha para nossa família não fala que era aquela família que vivia em pé de guerra. Hoje com o meu pai a gente conversa, a gente tem uma amizade, né, coisa que a gente não tinha. Hoje a gente conversa, a gente sai junto, a gente ri, a gente brinca. É totalmente diferente. Hoje a nossa família é transformada. A igreja foi muito importante para mim, né, porque se não fosse a igreja, hoje eu não estaria aqui, eu tenho certeza. Se não fosse pela igreja e pela misericórdia de Deus, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Se eu tivesse, pode ter certeza que eu estaria no fundo do poço. O Espírito Santo hoje na minha vida é tudo. Ele é a minha maior alegria, ele é a minha força, é o meu sustento, ele é tudo para mim. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Maravilha, né? Então, o que aconteceu com a Manuela pode acontecer com você. Pode acontecer e vai acontecer se você fizer a sua parte. Agora mesmo, o bispo Júlio Freitas já está pronto para fazer a intercessão a Deus, junto a Deus por você. Você pode receber o Espírito Santo, por exemplo, tocando no televisor, no seu receptor, no seu rádio, tablet, ou qualquer que seja, computador, você coloca as suas mãos e ora com ele. Ore com ele. Quando ele estiver falando com Deus, eleve o seu pensamento a ele e fale também, meu Deus, é isso mesmo. Não é possível eu crer num Deus tão grande e viver uma vida tão insignificante, tão, digamos, limitada. Então, eu peço que o senhor venha me visitar aqui agora, nesse momento. Faça isso junto com o bispo Júlio, até porque Jesus disse, né, Júlio, que se duas pessoas concordarem na terra, seria feito no céu. Então, vamos concordar nesse momento para que ela receba o Espírito Santo, cumprindo-se assim a promessa de Deus. Vamos falar com Deus. Que assim seja, bispo. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Senhor Jesus, ouça o desabafo desta pessoa que, diante de tudo que ouviu, leu e entendeu por meio dos casos verídicos, diz: não é possível que a minha vida esteja assim, vazia, enferma, pobre, solitária. Ele diz aí agora: meu Pai, basta, chega de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta miséria. Eu quero te conhecer, Deus. Então revela-te, meu Pai, para esta pessoa que está hospitalizado, mas dá aí agora o seu grito, o seu clamor de revolta, não contra ti, mas contra essa situação vergonhosa, essa situação triste, solitária, humilhante que ele está vivendo. Os piores dias da sua vida ele está vivendo no presídio, ou talvez
na sua própria casa, rodeado de pessoas, mas se sente só, abandonado, rejeitado, amargurada. Deus, dá um sinal para ele agora. Usa esta água como um ponto de contato, símbolo do teu espírito. Penetra com o teu poder no mais íntimo deste ser. Sim, desta pessoa que carrega esse trauma, esse complexo. Essa pessoa foi abusada quando criança, rejeitado, humilhado. Oh, Espírito Santo, vem agora e lava, arranca toda a sujeira, arranca, meu Pai, toda imundícia, tudo que é ruim, que é mal, nocivo, que está na mente, alimentando a depressão, que está no coração, alimentando a mágoa, o orgulho, os achismos. Lava e arranca todo o mal que está enfermando o corpo, com dores, infecções, tumores. Usa esta água. Levante, meu amigo, o copo com água, pois declaramos consagrada em nome de Jesus. Beba e seja livre dessa opressão, dessa angústia, dessa perturbação. Aí agora. Coloque a mão sobre o seu peito ou sobre a sua cabeça e diga todo mal agora. Em o nome de Jesus, diga: saia! Abra os seus braços e diga: vem, Senhor Espírito Santo. Eu quero te conhecer, eu quero ser templo teu, eu quero ser feliz como estas pessoas que acabaram de confirmar, de comprovar com as suas vidas que conheceram a ti. Eu quero te conhecer também. Coloque a sua mão, meu amigo, sobre esta bata. Essa bata branca é a bata que usamos para batizar as pessoas que já não querem mais viver uma vida suja, uma vida errada, uma vida de injustiça, mas querem sepultar o passado para viver uma vida nova, por meio do batismo nas águas. Receba o Espírito Santo agora. Ele veste você de branco. Creia. Tenha aí agora uma experiência com Ele. Não é uma emoção, mas é uma certeza de que você agora está com Ele e Ele está com você. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter livrado esta pessoa da morte, por ter falado com ele, por meio do teu servo, dos testemunhos aqui exibidos. E por meio desta oração o Senhor confirma. Tome a decisão de se batizar nas águas, meu amigo. Coloque a sua mão sobre esta bata e diga: eu vou sepultar o meu passado, entregando a minha vida 100% a Deus, como fez Jacó no vale de Jaboque, para receber uma nova identidade. Amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pois bem, meu amigo, Deus falou com você. Agora cabe você tomar essa decisão que ninguém pode tomar por você, de tê-lo como seu único Senhor, provedor, guia, protetor, Salvador. É o voto de Betel. E é por isso que neste domingo, com este óleo que você derramou sobre a rocha e fez o voto de ter a Deus como o Senhor da sua vida, nós vamos lhe consagrar no primeiro domingo do segundo semestre. Neste domingo, às 7 da manhã, às 9h30 e às 18 horas aqui no
Templo de Salomão. Logo a seguir, você terá a oportunidade de se batizar nas águas. Você terá a oportunidade de esvaziar-se de si mesmo, coisas, pessoas, como fez Jacó no Vale de Jaboque, para então ficar face a face com Deus e ser transformado em príncipe, em filho do rei. Neste domingo, então, após uma das reuniões, você terá a oportunidade de se batizar nas águas. Às 18 horas estaremos com todos vocês realizando o estudo do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te